Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José, obrigado por você estar fazendo o nosso conteúdo chegar em tantos lugares. Você que chegou agora, se inscreva porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê em outros meios de comunicação. E hoje, lendo os jornais, me veio uma indagação que eu quero compartilhar com vocês. Para quem falam os ricos? Qual é o público que o rico dirige a palavra de uma maneira geral? E qual é o público que os governantes e o pessoal da área de economia, os grandes meios de comunicação, dirigem a palavra? Bom, a gente pode dividir isso em algumas fatias, vamos dizer assim. Quando o propósito é alienar o povo, desinformar, deixar as pessoas no obscurantismo, no atraso, sem reflexão crítica, aí eles entopem os grandes meios de comunicação e quem tem a palavra em algum momento joga uma série de informações e de atrações absolutamente inúteis. Quanto mais você empurra a reflexão crítica das pessoas para o abismo, melhor para se manter o nível de escravidão que a gente tem no Brasil. Então, quando a gente analisa os jornais impressos, que falam por um tipo de gente que nós não sabemos se elas existem de fato, né? Por que será que, por exemplo, Paulo Guedes, ele fala para o rapaz que está com a caixinha nas costas, correndo de bicicleta para entregar comida, ou aquele cara que trabalha de segunda a segunda no Uber, sem ter direito à aposentadoria, se matando ali para poder levar o seu dinheirinho para casa, ou para a pessoa que perdeu o emprego qualificado, está vendendo marmitinha num automóvel, se virando de alguma maneira, ou para a pessoa que está na fila do INSS, alguém que está morando numa encosta, alguém que está sonhando em ter uma vida melhor, para quem é que essas pessoas fazem algum tipo de discurso? Essas pessoas recebem algum tipo de alento? Bom, quando a gente vê o jornal, que espelha muito bem o pensamento da elite, né? Vamos dizer assim, elite escravocrata, a gente vê esse ponto aqui, deixa eu ter saído da frente aqui, o Paulo Guedes, olha só que coincidência, né? O Paulo Guedes aqui dizendo que as reformas são a melhor resposta para a crise que nós estamos vivendo. Isso é o pensamento do ministro do governo Bolsonaro. Quando você abre o jornal, que é o pensamento da elite econômica brasileira, dos grandes meios de comunicação, aí você pega a voz, né, dessa oligarquia. E eles dizem o quê? Eles dizem que crise pressiona pela aceleração das reformas. Gente, isso é uma coisa tão hipócrita, tão sacana. É como se você tivesse um parente muito doente numa enfermaria, precisando de medicamentos, antibióticos, cirurgia, tratamento, e chegasse lá o doutor da equipe do senhor Guedes e dissesse o seguinte: olha, você está muito mal, mas nós temos uma solução para você. Nós vamos sugerir que você faça uma reforma na sua casa. As pessoas ao redor vão falar assim: ué, doutor, mas ele está precisando de tratamento agora. Bom, isso aí vocês vão ter que orar. O que eu estou propondo aqui é reforma na casa de vocês. Ah, mas ele vai morrer. Bom, isso aí não fui eu que dei causa nisso, né? Então, paciência, quem mandou ele ficar doente? Quem mandou não se tratar antes? Então a coisa é mais ou menos assim, ou como se alguém estivesse morrendo afogado lá no oceano, um desespero total, e o ministro Guedes fosse nadando até essa pessoa, chegasse lá e desse para essa pessoa um título da Bolsa, ou um título do Tesouro Nacional, e dissesse para essa pessoa uma série de promessas. Gente, isso não resolve o problema das pessoas de carne e osso da sociedade que nós vivemos. Aí muitas pessoas vão falar assim: mas professor, qual é a solução? A solução é muito simples, era o governo investir em obras, saneamento, gerar empregos, estimular a economia, fazer o motor da economia girar, propor uma solução para as pessoas que estão endividadas, para elas poderem ter algum tipo de mudança no seu comportamento, voltarem a consumir, nem que fosse o mínimo, propor um programa social de aliviar o peso do custo para o aposentado, para as pessoas que estão desempregadas, melhorar os programas sociais, seriam formas do Estado descentralizar recursos. Mas esse pessoal acha que o povo pode ir morrendo paulativamente até que um dia haja algum tipo de reforma. Já não chega eles terem engrupido o povo brasileiro dizendo que a reforma trabalhista ia gerar mais empregos e não gerou?
A medida provisória que o presidente baixou no dia 1º de maio vai fazer um ano para flexibilizar o surgimento de pequenas empresas, do pequeno empreendedor, e isso não gerou absolutamente nada. A reforma da Previdência que ia fazer surgir milhões e bilhões de investimentos, e o que está fazendo é exatamente o contrário, está fazendo evasão de divisas como a gente nunca viu. As privatizações, o programa de privatização não gera um emprego, só muda o dono do empreendimento. Aquilo que era pertencente ao povo brasileiro passa a ser de propriedade de algum grupo estrangeiro que vai ter muita lucratividade com isso, sem nenhum tipo de preocupação com o povo brasileiro. Então, gente, nós estamos vivendo, como eu saliento para vocês, um governo que é pilotado, governado por uma pessoa que tem problemas mentais. Muita gente fica assim, me atacou pra caramba por conta do vídeo que eu fiz aqui, dizendo que o presidente tem problemas mentais. Gente, se ele fosse meu tio, fosse meu parente, eu fraternalmente diria assim, olha, você está com problemas mentais. Você precisa de procurar um psiquiatra, você precisa se orientar, de repente você precisa tomar algum medicamento. Isso eu faria para uma pessoa muito próxima. Agora o cara é presidente do nosso país, será que não aparece ninguém? O problema é que as pessoas que estão no entorno dele também têm o mesmo tipo de problema. E as pessoas vieram me agredir aqui porque eu disse que o presidente estava querendo varrer do Brasil a esquerda, né? E aí as pessoas, mas ele não estava dizendo que ia varrer pessoas, ele ia varrer pensamentos. Olha, e tem como ele varrer meu cérebro, varrer meu espírito sem me varrer junto? O que eu faço, eu que sou uma pessoa que me considero do campo da esquerda? Ele vai me varrer como lixo para algum lugar? Ele vai varrer milhões de brasileiros como lixo? Que mentalidade é essa? E vocês ficam com raiva que eu estou dizendo que esse homem tem problemas mentais? Isso é coisa que se fala, isso é coisa que um chefe de Estado fala em algum lugar no mundo, que vai varrer pessoas do seu próprio país, da sua própria nacionalidade? Então, gente, não há outro modo de tratar doenças mentais sem apontar para doente mental que ele sofre dessa enfermidade. O problema é que ele sofre dessa enfermidade, ele não diz coisa com coisa, e ele tem ao seu redor um bando de oportunistas, salafrários, psicopatas e estelionatários, sobretudo na área da economia, que tem esse comportamento que eu estou dizendo para vocês. Ao invés de solucionar o problema do paciente, do doente, de enfrentar uma questão emergente que acontece com o povo brasileiro, ele está pensando em coisas fluídas, coisas que só dão dinheiro instantâneo para os grupos econômicos aos quais ele está subordinado e aos quais ele tem interesse. Ele e o grupo dele todo. E, infelizmente, muitas pessoas do nosso país estão ainda nessa cortina de fumaça sem perceberem que nós estamos na mão desse tipo de gente e estão acreditando e ficam super chateadas quando a gente faz críticas, que são críticas republicanas, mas tem que ser muito contundente, porque não é possível uma nação como a nossa, e ficar entregue nas mãos de aventureiros, psicopatas e pessoas cruéis e maldosas. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou, mande um ok. Vamos jogar ideias, né? O nosso propósito aqui é esse, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.